Eu vou ler a palavra aqui no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 24 e 25. Será a mensagem dessa primeira parte do culto, né? A segunda, logo após, será com o pastor Jaconias. Ele vai dirigir alguns cânticos, ele vai dar oportunidade aos irmãos, né? Nós queremos muito ouvi-los. Esses dias eu ouvi o irmão Gabriel e a irmã Elisiane, né? Elisaine. Hã? Elisaine. Elisaine, mas não faltou muito não, né? Só troquei algumas letras, né? E eu gostei muito, sinceridade, de ouvir vocês cantando, né? Muito bom. Deus seja louvado. Então, São João, capítulo 2, versículo 24 e 25, que nos diz assim: mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Pode assentar-se. Eu vou dispensar por alguns instantes o microfone, porque eu gosto mais de usar no cântico, para ajudar um pouquinho a voz. Mas, na hora da mensagem, eu até dispenso ele um pouco. Mas, meus amados irmãos, nós temos lido essa escritura onde o Senhor Jesus, falando a respeito dos judeus, o evangelista João diz aqui: mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ninguém conhece melhor o homem, o ser homem, do que o Senhor Jesus. Amém. A esposa pode conviver 40, 50, 60, 70, 80 anos com o esposo, ela nunca vai conhecer ele como ele realmente é. Ele pode ser bonzinho, ele pode lavar louças, ele pode ajudar na tarefa de casa, tudo isso. E isso é bom, e todo homem deve fazer isso. Eu costumo dizer sempre que todo homem deveria tirar um dia na semana para fazer a tarefa de casa. Bater roupa na máquina, tirar, estender, depois recolher. Tudo isso é bom. Passar pano na casa, só para ver a esposa como vai agir quando ela entrar dentro de casa. Se ela vai notar alguma diferença. Mas mesmo assim, ele não será totalmente conhecido pela esposa. Sempre haverá, sempre ficará alguma coisa que ela não entenderá nele. Ou vice-versa também, né? Não vamos ficar aqui só falando do homem, do esposo, mas das esposas também, né? Há muita coisa nelas que a gente nunca vai entender, né? Nunca vai entender. Mas, falando do homem aqui,
no geral, diz que o mesmo Jesus não confiava neles. O contexto diz que muitos dos judeus ali, quando Jesus estava no templo, ao ouvirem a mensagem, se converteram. Amém. Creram em Jesus. Creram em Jesus. Mas logo depois vem o evangelista e diz assim: mas mesmo o Senhor Jesus não confiava neles. O Senhor Jesus não tinha como se enganar. Não tem como ele se enganar a respeito do ser humano. Porque um dos atributos de Deus é a onisciência. Ele sabe tudo. Ele conhece tudo a respeito do ser humano. E eu gosto sempre de me lembrar e mencionar o que disse o salmista no Salmo 139, onde ele diz assim: os meus ossos ainda estavam sendo formados no ventre de minha mãe, e tu, ó Deus, já sabias tudo a meu respeito. Aleluia. Amém. Os meus dias, a minha vida, como ela seria traçada no mundo, tudo o Senhor já sabia. Verdade. Tudo já estava traçado e escrito. Então Deus não se engana. Amém. Ele sabe de tudo, ele conhece a todos. Verdade. Nesse exato momento, nós temos diante de nós aqui uma pequena câmera gravando uns momentos que depois nós poderemos rever. Mas Deus, no seu grande poder, Ele tem tudo gravado a nosso respeito. Verdade. Faz lembrar um outro profeta que disse assim: se eu tomar as alturas, lá tu estarás. Se eu descer ao abismo, também lá tu estarás. Aí ele diz: para onde eu poderei fugir da tua presença? Que presença é essa, irmãos? Que presença gloriosa é essa? Que nos assiste, mesmo nas horas difíceis, aquela presença está ali conosco. Oh, Deus. Aquela presença que esteve com aqueles dois que iam caminhando para Emaús, tristes, semblante de derrota. Quando aquela presença maravilhosa se coloca ao lado deles e dava a entender que ele ia mais adiante. E quando aqueles dois chegaram lá na sua residência, já estava anoitecendo, e então eles disseram para o Senhor, que até então eles não sabiam que era o Senhor. Embora eles tivessem notado que enquanto eles iam caminhando e conversando, eles sentiram o coração abrasar, por causa daquelas palavras que ele falava com aqueles dois. E eles testemunharam depois. O nosso coração não abrasava quando ele, pelo caminho, nos falava? E então, chegando lá, eles convidaram para que ele pousasse com eles ali. Eles disseram: fica conosco, Senhor, que já é tarde. Fica conosco. Que convite glorioso. Fica conosco. É verdade. E a Bíblia diz que quando eles sentaram-se à mesa para tomar a refeição, na hora da oração, eles perceberam que aquele era o Senhor. E o Senhor então se foi. Assim, desapareceu. E eles ficaram ali, regozijosos, cheios de alegria. Amém. E logo tentaram se reunir com os demais para comemorar aquele que havia morrido ressuscitou, como ele disse que faria.
presença gloriosa, a presença do Senhor. Então não há como fugir desta presença. Diz, Jesus não confiava neles porque a todos conhecia. Eu estive essa semana meditando e pensando a seguinte coisa: não basta que confiemos em Deus. Confiar em Deus é bom, é maravilhoso, é tremendo, é. Mas a questão não é se você confia em Deus. A questão é se Deus pode confiar em você. É diferente. A questão é se Deus pode confiar em nós. Né, pastor Jaconias? E pensando nisso, me veio esse texto aqui. E me veio também em memória a figura do patriarca Jó. Todos nós sabemos, a Bíblia diz que os filhos de Deus se reuniram para adorar a Deus. E a Bíblia diz que também Satanás foi lá. Esteve presente lá também. E então ele lançou um desafio para Deus. E tem uma coisa, irmão. Se existe uma coisa que Deus gosta, é de desafio. Amém. Sabem por que ele gosta de desafio? Porque ele confia naquilo que ele é. Amém. Numa linguagem popular, Deus confia no seu tato. Pronto. Então ele gosta de desafio. E Satanás, como sempre, ele pensa que terá uma brecha, que terá uma oportunidade para vencer a Deus, vencer a Jesus. E então ele lançou um desafio e disse para Deus: ó, Jó é um homem muito abençoado, feliz, alegre, porque ele tem tudo. Ele é um homem rico, tem muitos camelos, tem muitos bens, muita riqueza. As filhas dele são as mais bonitas que há na região. E o diabo disse para Deus: você quer ver uma coisa? Me dê a permissão de tocar em tudo que ele tem. Você verá, ó Deus, que ele não será o mesmo Jó. E Deus prontamente aceitou o desafio. Deus disse para ele o quê? Vai. Olha a permissão de Deus. Olha a vontade permissiva de Deus. Nós já temos aprendido que Deus trabalha com essas duas vontades, a vontade permissiva e a vontade soberana de Deus. Mas mesmo alguém entrando na vontade permissiva, de qualquer forma, talvez com dores, com lágrimas, mas de qualquer forma, o plano de Deus arquitetado para o seu filho, para a sua filha, para a sua igreja, irá acontecer. Amém. Porque a Bíblia diz que não há nada que possa interferir nos desígnios de Deus. Verdade. A minha falha, as nossas falhas não mudam, não aniquilam, não anulam o plano de Deus para nós, para a sua igreja. Amém. Verdade é que quem entrar na vontade permissiva colherá consequências. Não é? Irá chorar um pouco mais, sofrer um pouco mais. Mas de qualquer maneira ele chegará, ela chegará. Então foi lançado o desafio, e nós conhecemos bem a história, né? Jó estava tranquilo em sua casa, quando começou a chegar a primeira notícia. Horrível. A segunda notícia, pior ainda.
A terceira, pior ainda. Cada notícia que chegava era pior. Mas nenhuma daquelas notícias podia abalar a fé daquele homem. Porque Jó era aquele tipo de crente que não olhava para as circunstâncias. Para aquele tipo de crente que olha em volta e só vê dificuldades, só vê aperto. Não. Jó tinha aquela graça de olhar e ver por cima do problema, a solução lá do outro lado. Amém. Já prontinha. Verdade. Porque Deus age dessa forma conosco, irmãos. Quando Deus fala algo para nós, que Ele fará, aquilo já está feito. Amém. Verdade. Ah, mas a circunstância mostra o contrário. Tudo o contrário. Como Marta e Maria mandaram chamar a Jesus e ele demorou. E quando ele chegou, ainda ouviu uma delas dizer: Senhor, já cheira mal, já passaram 4 dias. Mas mesmo assim Jesus foi lá, na porta da sepultura e disse: tirem a pedra. E aquela voz tremenda e poderosa, e eu imagino que Jesus não gritou, Jesus não falou língua estranha ali, nada disso. Ele tranquilamente, assim, talvez como qualquer um de nós, quando está agindo baseado na fé, Jesus chega e diz assim: Lázaro, sai para fora. Aleluia. Eu gosto muito de pensar nesse quadro. E eu convidaria os irmãos a trazer essa cena para nós aqui agora. Olhando lá no fundo daquela sepultura. Aquele homem todo empachado. E já cheirava mal mesmo. Porque eram 4 dias. E está provado cientificamente que depois de 72 horas o corpo já entra em decomposição e que a primeira coisa que apodrece é isso aqui, ó. Ó, eu tenho o meu bem grande. Outros têm o seuzinho achatadinho, outros têm o seuzinho como uma batatinha, né? Não importa. Mas isso aqui é a primeira coisa que apodrece. É? E lá está aquele defunto ali. E eu não sei. Eu não consigo explicar. Nós não conseguimos explicar. Como que quando aquela voz foi emitida dizendo Lázaro sai para fora, como é que aquele corpo apodrecido de repente foi reconstruído e ficou são, livre, sem nada que pudesse impedi-lo, a não ser aqueles panos que usaram para enfaixar aquele corpo. Mas Jesus disse assim: tirem essas ataduras dele, desatem ele, deixem ele ir, ele está livre, ele está livre. E então foi feito assim, e saiu Lázaro dali. Irmãos, quem tem um Deus como esse, não precisa de mais nada não. Glória a Deus. Amém. Faz lembrar o caso do profeta William Branham, quando ele esteve diante daquela viúva, né? E ele falou para ela, a irmã, eu sempre faço confusão, a irmã Hattie Mose, é ela mesma? E ele disse para aquela irmã, talvez na cozinha dela, aquela casinha humilde, uma cabanazinha humilde, e ele disse para ela, irmã, você pode pedir o que você quiser e será feito. E se isso não acontecer, pode me considerar como um falso profeta. E ela tinha uma irmã cadeirante, ela tinha talvez dívidas a pagar,
mas ela tinha 2 filhos que não eram cristãos. 2 filhos, talvez adolescentes, naquela fase mais difícil que tem para um pai. Os pais cristãos ainda têm a graça de ter Deus e pode orientar e ajudar os seus filhos, mas aqueles que não têm, para orientá-los nessa fase tão difícil, em que a mentezinha deles está assim, confusa, né? E aquela irmã, ela poderia muito bem pedir $1 milhão. Ó, ela poderia pedir a cura da sua irmã, mas ela virou-se para o profeta e disse: irmão Brando, eu tenho esses 2 rapazes, e o que eu mais quero é a salvação deles. Glória a Deus. E o profeta disse: você os terá. Amém. Aleluia. Eles são seus. Creia. E eles creram. Receberam a palavra. Receberam a mesma fé que aquela viúva tinha, que aquela mãe tinha. Então é maravilhoso ter um Deus assim. Amém. Então, voltando aqui, o importante não é você crer em Deus, o importante não é isso. Não importa você confiar em Deus. É importante? É. Mas o mais importante é saber se Deus confia em você. Amém. E isso é um desafio sério para nós como igreja de Cristo. Pode Deus confiar em mim? Pode Deus confiar em você? Deus confiou em Jó, e Jó foi vencedor. Deus sabia que Jó passaria por tudo aquilo, mas que ele se manteria firme na fé. Amém. Não titubeou nem um pouco. Outro caso é Abraão, o pai na fé de todos nós. Um homem que tinha tudo para não crer que aquela promessa de Deus de lhe dar um filho na sua velhice aconteceria. A Sara, coitada, chegou até a rir quando ela soube da notícia, falou assim: não é possível. Desde jovenzinho eu moro com Abraão. E eu nunca engravidei, nunca tive filho. Como é que vai ser? Como é que vai acontecer isso agora? Deus não está nem um pouco importado em saber, nem um pouco preocupado em saber das minhas, das nossas interrogações. Mas como pode isso? Como é que isso pode acontecer? Eu não sei. Mas Ele sabe. Amém. E Ele pode fazer tudo o que Ele tem determinado. Então, o importante é saber se Deus pode confiar em nós. Portanto, eu gostaria de deixar essa pequena palavra para nós, irmãos. O que mais importa é saber se Deus confia em nós. Amém. Se Ele confia em nós. Ele tem nos levantado, Ele tem nos chamado e nos assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Foi o próprio Jesus quem disse assim: não vos escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. Para quê? Para que vocês possam ir e dar muitos frutos, e frutos que permaneçam. Frutos que permaneçam. Então vamos pensar nisso nesta noite. Pode Deus confiar em mim? Como confiou em Jó, confiou em Abraão, confiou em William Branham.
Vale a pena a gente pensar sobre isso. Que Ele nos ajude, que Ele nos dê cada dia mais fé, mais graça, para que nós possamos prosseguir a nossa jornada no nome do Senhor Jesus Cristo.